Começa agora o Podiumcast e hoje nós vamos conversar com a secretária de Esporte de Franco da Rocha, Ireide Santos. E do meu lado está também o professor Mauser. Tudo bem, professor? O nosso mestre aqui. Olá, tudo bem, internautas? Graças a Deus, tudo bem. Flávia, a nossa querida secretária Ireide. E hoje teremos aí grandes notícias. Falaremos, né, de Franco da Rocha. Sim. E toda a experiência que a nossa secretária tem. E mais um programa da ACMESP, Associação dos Secretários de Esporte e Lazer do Estado de São Paulo, em conjunto com a SUEM TV, levando a todos vocês esses belos cases, notícias, etc. Sim. E, secretária, para a gente começar, obrigado pela presença, seja bem-vinda aqui. Para a gente começar, eu estava vendo que tem um investimento que vai para a pasta do esporte de mais de 5 milhões, que isso é 0,98%. Eu quero que a senhora fale um pouquinho como está sendo investido esse dinheiro, porque tem muito... Quer dizer, se a gente for ver, em relação... É um valor pequeno, por tudo que vocês fazem no esporte, os campeonatos que vai acontecendo, que eu vi que tem pilates... Vocês também têm um projeto com morador de rua. Então, eu quero que a senhora conte um pouquinho como está sendo distribuído. E antes da senhora contar, para quem está em casa, quem que é a secretária? Eu quero que a senhora fale um pouquinho da senhora, como a senhora começou, como a senhora foi parar na pasta do esporte. Sim. Eu iniciei a minha vida no esporte criança, né? Tive o primeiro contato com 3 anos com a dança. Depois, com 10, 12, eu pratiquei a ginástica olímpica. Naquela época, delícia. Hoje é artística, né? Só que eu entrei um pouquinho tarde, né? 12 anos. Tive algumas competições. E, assim, o que é legal e interessante, eu acho que citar, é que eu saí de um projeto social. E nesse projeto acontecia onde eu trabalho hoje. Então, eu tenho uma ligação onde eu trabalho desde criança, né? E aí, através do esporte, da dança, da ginástica artística hoje, eu tive esse contato com o esporte, que aí eu fui para a carreira de educação física, né? Hoje Você é professora? Isso, eu tenho a formação educadora física, sou pedagoga. E no início eu fui para a área escolar, educação física escolar, e depois eu comecei a dar aula de ginástica no CSU, que é onde é a Secretaria de Esporte hoje, e onde eu iniciei criança no projeto. Isso que é interessante, né? Nós trabalhamos com muito projeto social e eu fui uma criança desse projeto. E eu entrei lá em 2008. Você tinha quantos anos? 12. Uma criança, um bebê. Uma criança, exatamente. E aí eu entrei como professora em 2008 e fui, né, fazendo a minha história. De professora eu passei a ser coordenadora. De coordenadora eu fui secretária adjunta e hoje eu tô como secretária. E assim, o nosso orçamento hoje, né, você falou um pouco de orçamento, eu vejo que no esporte, né, o orçamento do esporte no Brasil, infelizmente, é o menor. Por que né? você acha? As pessoas ainda não tomaram a consciência do quanto o esporte pode mudar a vida das pessoas, principalmente as pessoas que estão no poder. Porque se o esporte fosse valorizado, a fila do SUS não estava tão grande. A gente não tinha pessoas hipertensas, Sim. obesas. A gente poderia diminuir muito a fila dos hospitais através da atividade física. Então, eu acho que falta ainda um pouco de consciência, né, sobre isso. Hoje, Franco da Rocha tem um orçamento de 5.888.000. É uma cidade pobre, né? 0,86 não chega nem a 1% de arrecadação, é o que vai para a nossa pasta. E, assim, por ser um orçamento pequeno, a gente tem um trabalho incrível, simplesmente por amar e acreditar, eu acho que é o que falta hoje, nacionalmente, né? Mas a gente vive na expectativa que a proposta que está no Senado vai ser aceita, que é o Plano Nacional de Esporte. Sim. Que seria, hoje, um ganho para nós. Mas, falando um pouco do orçamento que você perguntou de projeto, hoje nós temos a parte de competição, né? Tem as escolinhas, os atletas que vão competir fora. Mas hoje o nosso projeto mesmo, nosso objetivo é a atividade física como prevenção e tratamento. Sim. Então, os projetos, a maioria é mais voltado para a atividade física, que é a questão do Pilates, né? O Pilates, que é uma modalidade considerada elitizada, né? Assim, em estúdio, caro. Hoje, a gente oferece gratuitamente. Então, por exemplo, a mulher que mora no centro, que tem uma condição melhor, ela faz Pilates no centro. Mas também tem a mulher que é do Jardim Luciana, que é um bairro bem pobre da nossa cidade,
nós colocamos o Pilates lá pelo CRAS. Nós temos essa parceria. Então, nós levamos para o CRAS a aula de Pilates. Então, a gente atende essa mulher que não tem condições de ir até o centro, né? Então, por isso que a gente fala que o esporte lá na secretaria é a inclusão de todos, o esporte para todos. Inclusão social, né? Sim, que é o remédio, né? Sim. Eu falo isso porque, assim, em vez de você pegar todos aqueles remedinhos, que é para pressão alta, Exato, colesterol, sim. tirar esses remedinhos e fazer atividade física, que é Isso. o remédio. Exatamente. Até aproveitando o que a secretária nos disse, você falou que existe essa parceria do CRAS. Qual é a posicionamento da Secretaria de Esporte junto com as outras secretarias? Por exemplo, você destacou de uma forma muito inteligente a questão da saúde. Isso é importante. A atividade física diminui a busca para medicamentos, atendimentos médicos, etc. Então, qual a tua relação com a educação, com a saúde, esse interface? Porque essa tua capacidade de articular a gente já conhece, mas para os nossos internautas, como que é feito isso ali? Então, a parceria com a assistência social, que é o CRAS, nós não temos só esse projeto do Pilates, porque nós acreditamos que as pessoas que são vulneráveis, né, muitas vezes ela não tem o acesso ali no bairro, justamente por bairro ser pobre. E aí, através do esporte que a gente fala, não, você também tem esse direito de fazer o esporte, um esporte de qualidade, né? Então, quando teve essa parceria, nós sentamos, né? Vemos todos os CRAS que tinham, falou, não, vamos colocar, fizemos uma pesquisa, né? Fomos conhecer a comunidade para ver o que as mulheres estavam necessitando juntamente com a saúde, igual você falou, porque tem as UBSs, e lá a gente conseguiu ter acesso, a mulher tem que fazer a reabilitação, a que tem diabetes, porque tem um grupo pelo SUS, né? De quem é hipertenso, e aí trazendo esses dados da saúde para as mulheres que não podiam fazer o tratamento no centro, em outro hospital, a gente resolveu levar para o CRAS. Então, nós somos muito livres para trabalhar lá em Franco da Rocha. A secretaria fala diretamente uma com a outra. Né? A gente tem essa preocupação mesmo do esporte ser para todos. Inclusive, Mauser, essa da assistência social, nós também temos um projeto que chama Centro Pop. Que o que acontece? Começou agora no inverno. Eles locam uma casa onde os moradores de rua dormem à noite. E aí eles de manhã tomam um café e saem para a rua. Então, o dia dessas pessoas é o quê? Eles usam droga, bebem, tal. A gente sentou e falou assim, como que a gente pode fazer essa pessoa acreditar que ela é um ser humano, que ela tem dignidade sim, e ela merece ser tratada como tal? O que nós podemos fazer? E aí a gente até usou uma frase, vamos endorfinar essas pessoas, né? E aí o que acontece? Eles dormem, eles tomam o café, nós já levamos eles para fazer atividade. Hoje a gente começou com futebol, né? Hoje teve futebol, e para as moradoras tem defesa pessoal. Porque hoje, numa reunião que a gente fez com elas escolhem o parceiro do qual elas querem apanhar. Olha que forte. Nossa, porque como elas moram na rua, para elas não apanhar de todos que moram na rua, elas escolhem. Exatamente. Elas escolhem uma. Eu ouvi isso de uma delas. Olha, Deus, hoje triste, né? Eu escolho um, porque eu sei que só ele vai me bater. Eu sei a força, tudo. Agora, se eu não escolher nenhum, eu vou apanhar de todos. E aí, o que nós fazemos? Vamos levar a defesa pessoal. Então, a gente ensina a defesa pessoal para a moradora de rua. E aí, tem essa conversa junto com a psicóloga, com as assistentes sociais, né? E aí, o que nós estamos escutando? A nossa vida mudou. Hoje, quando eu sei que eu tenho futebol amanhã, a defesa pessoal, eu não tenho vontade de beber, eu não tenho vontade de usar droga. Então, a gente fez essa pessoa acreditar que ela é um ser humano, que ela sabe mirar. Né? Exatamente. Gente, ser humano. E aí, eles estão sendo incluídos novamente. Então, isso para nós é um ganho. Porque quando a gente fala de esporte, as pessoas só falam assim, esporte de alto rendimento e atleta. Mas e aí, na Constituição fala, esporte para todos. Então, a gente está tentando levar. Então, essa parceria é sempre presente em todas, né? Assistência, saúde. E na educação, nós temos um projeto que chama Escola Aberta. Isso. E qual é qual a atividade que vocês fazem nessa parceria com a educação? Então, nós escolhemos as escolas que são chaves nos bairros mais pobres. As crianças estudam. Aí, no contraturno, nós oferecemos várias modalidades.
vôlei, handball. A cultura também está com a gente, oferece algumas oficinas. Enquanto as crianças estão fazendo essa modalidade, tem atividade para as mães à noite. Porque a gente descentralizou, né? Então, as mães lá, enquanto o filho está fazendo handball, a gente oferece para ela a zumba, a ginástica, o pilates. Porque às vezes... Para incluir a família toda, né? Exatamente. E o perfil de Franco da Rocha é uma cidade dormitório, né? As pessoas passam o dia inteiro trabalhando em São Paulo, pega o trem, chega, vai cuidar da casa. Temos muitas mães solos também, que é ela e o filho. E aí a gente fez esse estudo, como que nós vamos atender essa mulher com o filho, com quem que ela vai deixar o filho para fazer uma atividade física? Ela não tem, então nós vamos ter que acolher os dois. Nós vamos ter que acolher o filho e a mãe solo. Então, antes de fazer todos esses projetos, nós fomos para a comunidade, ouvir. Então, hoje, Franco da Rocha, além das competições da escolinha, nós temos esse olhar, que é os projetos, né? E com a educação também nós atendemos os PCDs, que vem encaminhado pelas escolas, pelo CRAS da saúde. Então, hoje, a vaga deles são prioritárias. Nós temos esse olhar. Inclusive, nós temos até 2 eventos que são relacionados, um ao autismo. Nós fazemos um evento do esporte para eles e um que é para adulto, que é do CAPS, manicomial. Então, a gente oferece várias atividades esportivas. Então, nós somos muito livres. Bom, que visão. É muita até me pesquisa. arrepiou você falando desse depoimento, né? É o trabalho que a gente tem hoje. Eu me orgulho muito. Eu acrescento, e já passando uma dica, o Comitê Paralímpico Brasileiro, através do nosso querido presidente Misael, disponibiliza alguns cursos, alguns programas em parceria com os municípios. Exato, então, a gente tem. Você já tem esse trabalho? Sim, sim. Então, é fantástico, levar essas crianças, esses atletas, os portadores, Misael, não importa a idade, mesmo. porque lá não tem idade no comitê Sim, para essas visitas. Então, parabéns aí por isso, tem porque esse projeto. o esporte é isso, ele integra todo o sistema que são as pessoas, não tem discriminação. Sim. Eu sempre digo, Flávia e Ireide, aos internautas, o esporte é o maior movimento de inclusão do mundo. Claro que é. Então, está aqui a prova de um belo trabalho. Parabéns. Sim, Eu e tava... bem lembrar, só terminar. Estamos aqui para bater papo. Até agradecer esse Centro Paralímpico, que eles mandam. Nós temos hoje, acho que 12 a 15 alunos que realmente, assim, eles mandam a van, pega no nosso município, leva, eles treinam e as mães vão junto. Inclusive, a gente tem até atleta já competindo. Então, tem esse projeto também, essa parceria Misael. Se arrepia mais agora. Não, porque assim, como você estava falando, a importância do esporte. Eu estava conversando com o médico, ele falou assim, todos nós temos vícios, todos nós. Então, você precisa ter aquela coisa da fuga. Então, já que todos nós temos vícios, por que não pode ser o esporte? Por que não vai liberar a adrenalina, a dopamina no esporte? Por que ele não pode ser o seu remédio? E você falando isso, o professor... faz a gente pensar, já que eu vou ter um vício, que seja um vício bom. Que seja um vício para minha saúde, para que eu fique bem, né? Que não seja o vício das drogas. Sim. Né? Sem dúvida. Esse que é o caminho, né, Flávia? Sim. E você é praticante, né? Eu sou praticante, viu, secretário? Eu gosto, viu? Então... Gosto bastante. Ó, até no programa passado a gente estava conversando. Faço boxe, faço balé, me sinto bem. No começo, eu não gostava. Que é aquela coisa, quando você não vai e você não conhece, você tem aquele julgamento, né? Ah, eu não gosto. Mas quando você começa a ir, começa a liberar o quê? Dopamina, né? Então, você sente falta do... Quando eu não vou, eu me sinto culpada. Eu falo, nossa, hoje eu não fui pra academia, tô faltando alguma coisa. Que faz falta, né? Você fala, meu Deus, eu não fui, dá aquela... Né? E não é só mesmo. isso. Em relação à alimentação, porque a questão também é que a gente acaba morrendo também pela boca, pela alimentação. E aí você já começa a pensar na sua alimentação também, né? Que é um todo. Sim, com certeza. Isso aí. E a secretária continua, porque como uma ex-atleta de ginástica. Então, por isso que tem um diferencial Franco da Rocha. Porque ex-atleta... passou na gestão e por você ter convivido lá, você não é só uma secretária, aquilo lá é seu, é tua casa. Sim. Então existe aquele amor, aquela paixão, a gratificação de estar fazendo isso. Mas você continua fazendo alguma atividade? Hoje... Faz a zumba com as mães ou não?
Algumas vezes sim, né? Que você Porque a zumba, eu gosto. Eu sou da parte, assim, da ginástica, Tá, né? gosto. Fui professora há muitos anos, então eu vou mais para essa parte aeróbica. E o interessante que você falou assim, né? Que é a minha casa, a equipe que trabalha comigo hoje, eu não posso deixar de agradecer, porque eu tenho uma equipe maravilhosa. A maioria dos professores também saíram de projetos. Nossa, que Inclusive, isso a nossa professora de balé clássico, ela foi uma aluna minha no projeto. Então, quer dizer, eu saí de um projeto, professora, ela entrou no projeto, eu dei aula para ela e hoje ela é professora efetiva lá. Então, olha a história. Então, eu falo que é a nossa vida lá. Esporte muda vidas, né? Sim, todos teve uma história. E, Mauser, você falou da questão, assim, né, da educação, você falou da dopamina, da importância da atividade física. E hoje, eu acho que a solução também era não se perder isso na parte escolar, nas aulas de educação física. Porque hoje, se tirar a educação física escolar hoje, o que essa geração vai conhecer? Os remédios. Então, tem sempre que estar conscientizando. Por que eu falo isso? Hoje, na educação, né, na municipal, tem as aulas de educação física. Hoje, o Estado já está passando por uma transformação, está trabalhando com itinerário, com mais parte teórica, que não seja importante, porque é legal o aluno também, além da inteligência de saber da consciência corporal, também saber a teoria, né? Claro. Mas nada como ele entender que a atividade física é importante, principalmente para a saúde física e mental. Pela geração que a gente tem hoje, que tudo é muito fácil, né? É comida congelada, né? É internet, joguinho. Então, se perde. E eu fico muito preocupada, né, nessa questão, né? A educação física escolar. Porque eu acho que a base está lá. As crianças se conscientizar. Uma parte, nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação, ela vê com bons olhos, não só vê, mas intensifica a atividade no ensino fundamental? Sim. Que belo exemplo, porque a Secretaria de Educação. Isso é de suma importância, porque você tem o contraturno, mas fora a tua atividade tem contraturno... Tem as aulas e nós conversamos, que a gente bom. Tem essa relação esporte com educação, inclusive mandar um beijo para a PCNP, que é a responsável, a Roberta, né? E nós temos essa ligação, a gente fala essa mesma língua. E aí o que dificulta hoje é porque o Estado, nessa parte de currículo, tá tirando a educação física do ensino médio, que o ensino médio hoje são adolescentes, né? Hormônio, gente, sabe? É muita droga nova, bebida. Então, eu acho que tirar hoje a educação física do ensino médio é um risco tremendo. Sim, e a falta de estrutura também. Porque lembro que na minha época de antigamente, quando eu era jovem... Semana passada. Vamos fingir. Na educação física tinha mais aula vaga porque a quadra não era coberta. Eu adorava quando tinha educação física, mas como a quadra não era coberta, não tinha aula. A gente tinha que ficar Chovia, não tinha aula. Tinha que ficar na sala de aula escrevendo a matéria, o que é o futebol, quando nasceu o futebol. Então, precisa também dessa estrutura também, né? De uma quadra coberta. Porque é fácil você ser da elite, aí você paga aquela mensalidade, você vai ter aula de educação física e todas as matérias, né? Porque tem aula coberta. E quando você não é da elite? Né? Exatamente. Mas agora, além desses programas, a gente tem o idoso também. Isso. Ali você também, eu vi que tem um trabalho para essa terceira idade, né? A melhor idade, né, que falam. Isso. Inclusive, vocês participam dos jogos, né? Sim, são 108 idosos que são atletas do JOME. Inclusive, em setembro agora, nós temos 2 do atletismo que vão competir. Nossa. Passaram, vai ser lá em São José do Rio Preto, e eles vão, e nós levamos. Então, a gente tem o vôlei adaptado, tem a dama, dança de salão, buraco, tem tênis, praticamente todas as modalidades. 41 modalidades. Isso, e são 108 idosos atletas que nós levamos para o JOME. Poxa. Todo ano. Então, Franco da Rocha tem feito a lição de casa, como se deve, de atender toda a sociedade. E pelo que o orçamento é em função do esporte, é em função do macro, que é o da cidade. Então, tem aquele percentual que vai em função das arrecadações, etc. e tal.
Mas eu vejo que o prefeito, ele tem um comprometimento com isso. Aliás, qual é o nome do prefeito? Nivaldo. Nivaldo. Dr. Nivaldo e a vice Lorena Oliveira. Então, ele tem essa sensibilidade com isso, porque o esporte reúne a massa, o segmento, a sociedade, dá alegria. Então, o prefeito Nivaldo, ele tem apoiado bastante as suas ações, Demais, secretária? apoia, tanto ele como a Lorena. É igual você falou, o orçamento não é assim, Franco da Rocha tem o menor. É igual eu falei, nacionalmente o esporte é o que tem menor orçamento, né? É verdade. Como é uma cidade pobre Pequena. a nossa, que é uma cidade, quem conhece Franco da Rocha sabe que é uma cidade periférica mesmo, né? E mesmo com esse orçamento, nós conseguimos fazer tudo isso que eu tô falando aqui devido ao apoio que eles nos dão. Sim, sim. Não só, eu não digo só orçamento, mas quando eles acreditam no esporte e amam Que também, bom. né? Que o Dr. Nivaldo sempre apoiou a Lorena, eles fazem atividades, são praticantes, né? Inclusive até falei para eles, Dr. Nivaldo, vamos pro Jome, o senhor tem que ir pro Jome. Aí ele falou assim, Sou o novo Jome já, ainda. né? Então, mas assim, ele apoia, é igual eu falei, uma secretaria apoia a outra. Que Então, bom. nós, assim, temos a consciência o quanto o esporte é importante, né? Na vida das pessoas lá. Porque realmente lá acontece o esporte para todos. Como vocês podem ver, é o idoso, é a criança. E, inclusive, dentro dessa escola aberta, que tem esse projeto, dentro desse projeto tem um outro projeto que chama Por Elas e Para Elas, que é o acolhimento da mulher. Então, a mulher que sofre violência, sabe? Que chega lá, tá passando necessidade. Então, tudo é encaminhado. Nós tem aquela corresponsabilidade, saúde, esporte, educação. Então, esse escola aberta, dentro dele ainda a gente tem esse projeto voltado para a mulher da comunidade. Que é a mãe solo, que é a mulher que apanha, Que é o a que está esquecido, desempregada. a excluída. Então, a mulher chegou lá, olha, eu estou desempregada, tal, a gente manda para assistência tem um curso, tem curso aqui de empreendedorismo, planificação, e aí encaminha a mulher, ela vai lá, ela é acolhida. Então, a corresponsabilidade é de todas as secretarias, né? Então, muita coisa não é, por exemplo, pontual do esporte, mas eu consigo ajudar, de alguma forma. Sim. Seja com espaço, seja de indicar orientação. Então, por isso o apoio deles é muito importante. Não é só a parte de orçamento. Quando você tem alguém que acredita no seu trabalho e acredita nas secretarias, Claro. nos Consciência. secretários, e nessa junção de trabalho, de trabalhar juntos e falar a mesma língua, isso se torna Bom, o segredo. parabéns, prefeito Dr. Nivaldo, Dr. Nivaldo Lorena e Oliveira. a Lorena. Isso. Parabéns por isso, porque esse é o comprometimento que faz a diferença. Claro. Até quando você fala, às vezes é uma cidade pobre, que a gente um país, a gente enfrenta sempre dificuldades. Eu conheço o Franco da Rocha, sempre fui bem acolhido por todos, pela secretária, a nossa ex-secretária Silmara também. Aliás, vocês estão numa secretaria que é um parque lá, muito gostoso. Isso, é dentro do parque. A gente fica ali, é gostoso o ambiente e tudo. Agora, a pobreza pode ser até financeira, que todos nós temos dificuldade. sim. Mas é um povo aguerrido, um povo receptivo de Franco da Rocha. E a gente percebe o pertencimento. Eles têm um carinho pela cidade. Franco da Rocha, eles falam com orgulho. E vocês estão fazendo essa diferença, isso que é importante, Sim. né? E nessas que deixamos às vezes escapar alguma coisa, o que a secretária pode nos dizer mais ali? Porque eu vi que, inclusive, você tem, além dos eventos para direto na atividade fim esportiva, você está também dando oportunidade para cursos, seminários, palestras. Você está com Isso. alguns programas para complementar esta parte. Você pode nos dizer disso? Inclusive, em breve vai ter alguma coisa, né? Isso, em setembro, na Semana do Educador Físico, nós vamos fazer o primeiro simpósio. É pra cá? Secretária, gente, ali, olha tô lá. meio perdida. Tanta Eu coisa também, que é de vez em chique quando demais. eu fico aqui onde eu olho. Então, vai ter na Semana do Educador Físico o primeiro simpósio. Vai ser um piloto, né? Onde nós vamos reunir os técnicos esportivos, mais os professores da rede. Onde nós vamos dar algumas palestras de gestão, esporte com educação. Então, vai ser voltado para os professores.
É o nosso primeiro, tá todo mundo convidado, hein, gente? Vai ser sucesso. Então ele vai ser específico para aquele... Isso, para o público da educação. O público da máquina, isso. E pode ser também algum convidado, algum profissional de academia ou que pratique esporte que possam participar. Isso. Inclusive, Mausler, quem tiver interesse de participar, querer ser um palestrante, pode entrar em contato com a Secretaria de Esporte, porque eu estou recrutando alguns profissionais para fazer uma troca, uma mesa de debate, vai ser muito bem-vindo. Qual que é o site? A secretaria, ela tem uma página, eu posso falar a página? Eu acho muito mais você pode fácil, falar tudo, secretário. porque tem até o coordenador de esporte, o Marcos, que ele cuida, então ele fica atento, que é o que quer montar o podcast também, que em breve é um outro projeto, chama Loucos por Esporte, no Instagram, @Loucos por Esporte. Lá tem todas as informações. É bem... Eu vou te dar uma sugestão, a Flavinha vai fazer uma pergunta, mas desculpa. Você está falando do simpósio que abriu, inclusive, a possibilidade de alguns palestrantes. Eu te sugiro que você faça um ofício ao CREF, ao Conselho Regional de Educação Física, ao nosso presidente, professor Nelson Leme da Silva Júnior, que ele é muito sensível com essas causas, com os secretários e ainda mais com o profissional de educação física. Então, já que vai ter uma atividade voltada a eles, eu tenho certeza que o encaminhamento de um ofício, o professor Nelson poderá contribuir com a indicação de algum profissional que venha realmente enaltecer o trabalho que você está fazendo na cidade. Nelson. É uma dica, hein? Nelson, pode esperar que eu vou mandar um ofício. Já aguarde o ofício. Já aguardo que eu vou encaminhar. Que legal. Nelson, professor Nelson. Bacana. Secretária, eu estava vendo aqui que existe a liga, né, na Liga do Esporte e tal, existe o campeonato de futebol e o de futsal municipal, que é o olhinho, né, o olhinho de ouro. Eu queria que você falasse um pouquinho, que existem vários campeonatos, como funciona. Isso. Há pouco, acho que faz umas 3 semanas, a Liga do Sub-11 estadual foi campeã. Né? Então, eles tiveram um convite agora para ir em setembro jogar em Brasília, nacionalmente. Eles ganharam, né? Nosso Sub-11, mandar um beijo pro Vander, pro Léo, que tem um excelente trabalho. E agora, no município, está tendo futebol de várzea, né? Famoso futebol de várzea. Então, nós temos 167 times entre futebol e futsal, né? E 3.270 atletas, entre homens e mulheres. Então, é um evento que movimenta muito a cidade. Tanto na parte, né, de comércio, a parte turística nossa, porque tem o Juqueri lá, né? Tem. Aliás, quando a gente vai, tem a ponte, perto da delegacia tem um estádio lá. Isso. Quantos campos de futebol tem? Além daquele, tem outros? Porque por essa quantidade de time, você tem outros equipamentos para atender essa demanda? Sim, hoje nós temos o campo do CTO, que é dentro do Juqueri, que agora o parque ele vai virar um só com o Juqueri, que é o CSL que a gente chama, né? Que é a parte que a educação usa, que o Estado nos deu, esses prédios, que é o antigo hospital. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Lá foram gravados várias... a novela Éramos Seis, aquele filme O Bicho de Sete Cabeças. Tanto é que a prefeitura agora vai ser lá, tá em reforma, porque muita coisa lá não pode ser demolida, né? Porque é tombado, exatamente. Tombado, né? Nós temos um campo lá dentro que é maravilhoso, temos o do parque e temos um que vai ser inaugurado agora na Vila Lanfranchi. Nós temos muita quadrinha, campo nós temos 3, né? Mas esse dentro do parque, ele é super atualizado. E atende a demanda desse campeonato. Atende, porque assim, tem esses 3 campos, né? Então, a gente faz a tabela de semana, final de semana, e atende muita gente. O parque fica muito movimentado. Muito. E é uma oportunidade também, né? Para quem não conseguiu se profissionalizar ou se aposentou, consegue até ganhar uma renda no futebol de várzea, porque são contratados, né? Sim. Porque ali o futebol é a paixão. Eu fui uma vez, eu acho que foi em 2018, teve um jogo lá com ex-atletas. Participou? Não. Solidário. Foi ex-atleta, foi o Marcelinho Carioca, foram vários acontece todo ano. Jogos, atletas, Jogos das Estrelas. Eu fiquei impressionado
não dava para chegar no alambrado para poder ver. Como eu conhecia a turma, os ex-jogadores, eu consegui entrar, mas uma coisa fantástica. Como a turma gosta lá de... O pessoal participa. Isso é bom. Geralmente é cobrado 1 quilo de alimento, né? O pessoal leva para tua assistência e realmente é lotado. Esse municipal, inclusive, domingo vai ter a final já, do quarentão. Que tem o quarentão, cinquentão, nós vamos até o cinquentão. E é lotado. O parque fica assim, coisa de louco. E é bom para a cidade, né? Até na questão dos empreendedores, turístico, movimenta bastante. E é o queridinho, né? Pessoal, final de semana... Aliás, que o parque já é bem movimentado, né? Que a nossa secretaria, igual a Mauser falou, é dentro do parque. Então, a gente fica ali e é bem movimentado. Secretário, eu estava lendo também sobre a cidade, né, o município. Aqui em São Paulo, aqui tem a virada também, tem a virada esportiva. E lá também tem uma virada esportiva. Tem. Que você falasse um pouquinho. Já aconteceu 3 viradas? Já aconteceu 3 viradas. Nós fizemos junto com a cultura. Então, às vezes, tem um ano que é esportiva, tem um ano que é cultural, mas mesmo assim sempre tem a parte do esporte. Então, ela começa de manhã, no sábado, e vai até o domingo à noite. Assim, acaba sendo até mais que 24 horas e é dentro do parque. Então, são montados brinquedos de radicais, né? Bumerangue, qual mais? Tirolesa, bungee jump, não é bumerangue não, gente. Bumerangue é aquele que joga, aquele que salta lá. Então, fica montado e tem as atividades. Então, tem a corrida noturna, que a largada é meia-noite. Bem legal. Nós fazemos à noite. Aí geralmente a gente coloca jogos, né? Deixa as quadras, os professores, a pista de skate. Então, cada lugar do parque tem festivais. E acontece. Então, ninguém dorme, a gente fala. É só praticando esporte. E foi a 3ª o ano passado. Esse ano vai ser a 4ª. E o legal é que, além de movimentar Franco da Rocha, movimenta bastante a região. A economia, né? Que a gente fala que são as cidades do Simbaju, né? Simbaju. Isso. Francisco Morato, Cajamar, Caieiras e Mariporã. Então já é bem conhecido, é um evento que todo mundo espera. Então vocês fazem divisa também com Mariporã, porque recentemente tivemos o secretário Fernando aqui. Então, Sim, a gente faz. Poxa, então faz ainda parte da cidade, sim. Provoca lá, porque a virada é só em Franco da Rocha. Né? Acontece em Franco da Rocha, nós fizemos, mas muitas pessoas da região participam. Chegam realmente no primeiro horário e vão embora só no outro dia. Caramba. Poxa, que legal. Inclusive, então até os nossos jovens. Total. Os nossos jovens participam de todas as atividades, não vão embora. Porque realmente a intenção. Nós temos até o cronômetro, é emocionante, gente. Quem não conhece, quiser participar, nós vamos divulgar. E é legal, porque assim, quando tá. Geralmente é no aniversário da cidade. É próximo, dia 30 de novembro. Tá? E quando tá para finalizar, a gente coloca o cronômetro. Então todo mundo da cidade vai lá e fica olhando, né? 10, 9, 8. Então, tem pessoas que chegam um dia antes e fica até finalizar o cronômetro. Nossa, que energia! Se coloca como desafio, Nós ficamos mortos, mas saímos, assim, satisfeitos. Porque a gente trabalha 24 horas, mas todo mundo espera. É loucura, gente. Da corrida, você tá ali, aí você vai pro jogo de basquete, daqui a pouco você vai pro skate, é assim. Neste evento aí, que realmente o comércio local... os prestadores de serviços aderem a essa campanha, porque muito. 24 horas tem que estar ali, ter esse apoio logístico, né? Sim, a cidade já é preparada e também tem as pessoas que são da assistência, que trabalham dentro do parque, dessa oportunidade também. Para as pessoas que querem ser empreendedora, que passam, porque na assistência tem um curso que ensina você a ser empreendedor. Então, nessas viradas, ele dá a oportunidade de você praticar, você fazer aula prática. Então, eles põem lá os estantes, faz as comidinhas, vende. É um trabalho que a assistência tem com eles. Além das cidades também, que quem não quer comer no parque vai comer fora. Então, como é 24 horas, os mercados ficam abertos. Tem toda uma comunicação, né? Fala, olha, vai ser a virada. Inclusive, até em questão de ônibus, né? Até para os que moram longe e não têm acesso, o ônibus ele faz essa linha até mais tarde para as pessoas possam ver. No horário que tá tendo, porque geralmente o último ônibus é meia-noite, né? Então os ônibus ficam rodando de madrugada. Pra descer pro evento. Isso é comprometimento. Isso que é o que eu falei. A gente trabalha
junto, né? Juntos, Ninguém faz nada sozinho. E é essa liberdade, esse apoio, dessa corresponsabilidade que o Dr. Nivaldo e a Lorena dá para nós. Muito legal. bom. Chegar numa secretaria e falar, olha, eu tenho isso, você tem o quê? Ah, você tem isso, então nós vamos fazer junto. Então a questão não é só orçamento, é a força de vontade, é amar, né, e querer o mesmo objetivo, que é o que vocês fazem aqui, que é lindo esse podcast, Sim. que é essa ideia que você juntou com a história que vocês me contou. É exatamente o que vocês fizeram aqui, nós fizemos lá. Que bom. Por força de vontade e por amar o esporte. E acreditar que realmente ele tem que ser de todos. Sim. Quem conhece, quem praticou e quem se formou no segmento é o que faz a diferença. Exatamente. Claro que faz. Você me permite dar mais um cutucão na Você que secretária? manda. Você Não. sabe que ele é o idealizador do podcast, do Podiumcast. Eu estou aqui, Ele é hoje eu estou sensacional. falando Depois demais. depois você vai contar um pouquinho como começou esse programa aqui. A gente faz um Gente, eu programa. também acho super Você não importante acha, ele falar. secretária? A gente Eu faz um acho. programa depois, porque vamos sugar a secretária. Quando você falou do campeonato, até desculpa, que a Flavinha é a nossa Quem manda apresentadora. aqui, não, eu tô aprendendo com E o eu me mestre. empolguei aqui e eu me entusiasmo também do atendimento a todas as manifestações. Aí você falou do futebol, que é futebol de campo, salão, e você falou do feminino. Como que a atividade com o futebol feminino, a adesão do futebol feminino, o apoio às meninas, porque isso se tornou realmente uma realidade. Sim. Há uma necessidade do gestor público incentivar e apoiar o futebol feminino e tivemos agora a Copa do Mundo Isso. para terminar. Como que é o teu trabalho com relação às meninas nessa área? Sim. Então, assim, só de ter uma secretária mulher, né, É já verdade. aproxima. Nós temos as meninas do futebol, do futsal, e temos uma técnica em futebol, a Nayara, que faz um excelente trabalho. De todos, nós temos 5 professores homens e só ela de mulher. Então, as meninas vêm, são próximas dela e nós sempre tentamos conscientizar, assim, que elas têm o espaço, que a mulher pode estar onde ela quiser, ser o que ela quiser. Também acolhemos a questão que muitas meninas são boas e os pais, às vezes, falam, ainda tem essa questão, o futebol é para homem, eu não quero a minha filha jogando. Tem a questão até da homossexualidade, até isso também, nós temos esse acolhimento, porque muitas vezes a menina, ela é homossexual, mas ela não é assumida dentro da casa, porque se ela for assumida, ela é proibida de praticar o esporte. Então, nós temos nós temos esse suporte na questão, assim, até de ser uma secretária mulher, porque nós temos essa conversa diretamente, eu acho que elas se sentem mais à vontade para conversar. Por ter a figura da professora Nayara, também mulher, que jogou, foi ex-atleta, né? Tinha uma outra professora que era prestadora de serviço, não era efetiva, mas já fazia esse trabalho, né, de ter essa conversa com os meninos, e os professores também, os homens apoiam bastante, conversam, incentivam. E lá, Mausley, a gente tem um grupo também de competição e tem um que acontece durante a semana que a gente fala que é o futebol social, que são mulheres que não querem ser assim, são ex-atletas, mas que têm filho, jogam por lazer, é o lazer. Então, essa turma nossa também é bem grande, elas vão lá, elas falam fazer a resenha, né? Onde elas jogam, elas se encontram e já estão na idade, E é bem legal, porque assim, elas treinam e depois elas ficam conversando. Esses dias atrás, até eu me emocionei um pouco assim, porque chegou uma ex-atleta, eu dei aula para ela em uma escola quando eu trabalhava na rede estadual. E ela é mãe solo e ela chegou com uma mochila e com um filho. E aí ela pegou, colocou o filho no banco, né? Deu o celular para ele, a pipoquinha, e ele ficou sentado no banco, assim, acho que ele tem uns 3 aninhos. E ela foi jogar. Eu achei, assim, o máximo, né? Poxa. Porque hoje não é toda a secretaria que procura, assim, é só a questão de alto rendimento, fazer da menina atleta, que é super importante. A gente também tem esse trabalho lá, que a gente quer que elas cheguem e tudo mais. Mas também tem esse olhar dessas mulheres aí que foram atletas ou quer realmente só o lazer. Porque o lazer também é um direito de todos, Claro né? que é. Direito do cidadão e o dever do Estado. Então, a gente tem que acolher. E a gente tem esse projeto com mulheres. Tem bastante mulher no futebol lá. Não só no futebol, mas como no boxe, nas lutas. Eu tenho boxe bastante. lá também tá... Sim. A mulherada tá procurando Muay Thai, boxe. E o judô eu tenho senseis mulheres que também estimulam.
Porque às vezes a menina vai lá, né? Até mulheres, por exemplo, são casadas, quer fazer o jiu-jitsu, né? E vê que é um homem, ainda existe isso. Fala assim, é homem, como que eu vou fazer? Então lá a gente tenta, sabe, quebrar esse paradigma que o esporte não tem gênero, entendeu? Você tem que escolher o esporte que você gosta. Que a mulher pode fazer o boxe, ela pode fazer o Muay Thai. Sim, então, sim. Nessa parte a gente é bem resolvido e acolhe. E o que percebi aí é que de todas as secretarias, que eu sempre comento, o esporte é o que é mais acessível às pessoas. Os secretários, os gestores, eles têm essa sensibilidade de atender e ouvir. Isso é o diferencial que nenhuma outra faz. E Franco da Rocha está sendo esse exemplo. Não só pela capacidade profissional da secretária como mulher, mas como gestora pública de ouvir, Sim. abrir. É isso Sim. que é importante. O cidadão não quer ver barreiras. Exatamente. E a gente tem encontrado isso em Franco da Rocha. A facilidade das pessoas poderem ter acesso, inclusive pelo esporte, e resolver seus problemas. Exatamente. Eu vi que vocês dão um apoio até nessa área de assistência, área psicológica, então... Como você falou, né, no começo, gente, ele falou uma coisa muito bonita, não estava gravando ainda, mas você falou assim, eu sou grato por tudo que o esporte me trouxe, né? Que você falou que você teve 2 caminhos e você foi pro lado do esporte, se curou de algumas coisas. Então, é isso que eu levo para mim. Porque, assim, eu fui uma criança de projeto, né? Que não tinha muita perspectiva. De onde eu saí, onde eu tô hoje. Verdade. Simplesmente por acreditar. Porque o esporte me transformou. Sim. Porque criança de projeto é uma criança que não tem condições. Sim. E não né? tem futuro nenhum. Exatamente. Deixa eu ver assim, né? Me emociono, gente. Não, imagina, Não. imagina. A gente... É, São momentos que fazem a diferença. Isso faz. por isso tem a aguinha aí. Sim, sim. Já tô secando já. E aquela coisa, realiza sonhos, né? É. Tipo, às vezes você tá tão distante, aqui isso foi te aproximando, porque você já era você é uma professora e foi indo. Parabéns, viu? Obrigada. Ó, eu vou falar pra você, essa entrevista, o tempo todo você falando, me arrepiou essa entrevista. Sensível, né? Claro. E de tantos que vocês estão fazendo, eu também preciso me controlar aqui, que eu estou emocionado. Gente que ama. Sim, né? O que eu estou vendo na gestão pública, muitos secretários estão fazendo isso, porque a gente tem que buscar sempre fórmulas para atender a sociedade do seu município, que eu sempre falo, não é o Estado apoia, o governo federal apoia, mas o cidadão ele é do município, é ali que faz, é ali que precisa de apoio. Isso. As instâncias superiores têm que ver no município o apoio. E aí existe leis de incentivo, que ajuda as pessoas jurídicas a se organizarem, e o Bolsa Atleta. Existe alguma expectativa de futuro vocês aprovarem alguma coisa, mesmo pequeno, um Bolsa Atleta não precisa atender centenas, milhares de pessoas, mas pode atender um grupo minoritário que se despontou ali na cidade. Existe essa possibilidade de tramitar junto à Câmara, o prefeito ter essa sensibilidade de pensar isso com o futuro? Sim, já estamos tramitando, tivemos várias reuniões, estamos escrevendo, estudando. Como você falou, não vai dar para atender todos, mas que atenda, né, um pouco, e nós já estamos tramitando isso. É super importante. O Bolsa Atleta é um sonho nosso, na verdade, e aí nós estamos nos reunindo para ver se sai até o ano que vem aí, para nos ajudar, né? Ajudar os atletas que precisam desse incentivo, né? Porque difícil. uma ajudinha, Sim, claro. porque Com muitos certeza. não conseguem praticar, porque porque tem que ajudar em trabalhar. casa, né? Isso, Tem que exatamente. trabalhar. Nós Trabalhar. perdemos muito atletas bons que chega, né, assim, e fala, olha, eu não vou poder vir mais treinar. Na pandemia teve muito isso, né? Depois da volta também, a gente teve 2 questões na pandemia lá, após pandemia. Na época da pandemia, nós fizemos um projeto por live. Então, assim, não tinha aula prática, mas nós fazíamos lives de várias modalidades de atividade física por live, que acho que todo mundo usou isso, né? Sim, de alguma sim. forma. Uma alternativa, né? Isso, e aí quando voltou, muitos atletas
comunicar os técnicos, olha, nós não vamos poder treinar porque agora a gente vai ter que trabalhar, meu pai perdeu o emprego, meu pai fechou as portas disso, e agora eu tenho que ajudar. E aí eles vão pro trabalho e acabam abandonando a carreira, né? Sim. Para um esporte. Então, Bolsa Atleta, igual você falou, Triste, né? ajudem muito. Mas nós vamos conseguir, se Deus quiser. Ano que vem. Aquela coisa de tem que estar sempre lutando, né? Tem. Tá ali, É uma luta constante. O esporte é isso, né? O esporte é isso. Sempre lutando. Isso que faz a diferença. Sim, sim. A luta constante. Secretária, pra gente finalizar, nós já estamos... Acabou rápido. Faltam uns minutinhos aqui. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, tem várias coisas acontecendo, né, na pasta do esporte. Hoje, o que você almeja? Quais são suas metas futuramente para a pasta? Eu até queria falar um pouquinho da ex-secretária Silmara, o Mausler conhece, ela fez um excelente trabalho. Eu falo que quando você pega uma coisa assim que já está pronta e você tem que seguir com novos planos, é muito fácil. Ela, quando ela assumiu a Secretaria de Esporte, quando ela entrou, era super complicado. Era uma secretaria só de homens, só dava valor por uma modalidade. E ela foi raçuda, entendeu? Ela fez toda uma transformação. Eu não poderia esquecer dela nesse podcast. Sou muito grata, porque eu trabalhei com ela 1 ano e pouco. Eu aprendi muito. É uma pessoa que compartilha, é humilde, super sábio, o Mauser conhece, inteligentíssima. Capacidade é o 10. nome. E agora ela está em Brasília, né? Está lá no Ministério nos representando. E assim, eu quero... Se eu fizer um pouco do que ela fez, eu sou muito agradecida. Quero continuar com esse trabalho, eu sempre bato a tecla, né, da inclusão social, do esporte. E eu espero realmente conseguir o Bolsa Atleta para não perder tanto atleta. E eu estou muito na expectativa que o Plano Nacional de Esporte seja aprovado, que eu acredito que vai nos ajudar muito. Então, é igual o Mauser falou, o esporte é luta, né? E as pessoas que amam têm que continuar num podcast, ou visitando, ou indo dar uma palestra, mas sempre levando o nome e fazendo as pessoas entender a importância que o esporte tem hoje, tanto na educação e principalmente na saúde. Sim. O esporte, ele pode resolver o problema de outras pastas. Sim, ele é o remédio, né? A saúde hoje tem que entender, sabe? As pessoas que estão no poder têm que entender que o esporte é um remédio. Ele é prevenção e ele é tratamento. Talvez não gastasse tanto na pasta da saúde, sim, se desde lá da educação básica as crianças já crescessem tendo consciência do que é o esporte e a atividade física. O que é a dopamina, a serotonina, a endorfina, que é coisa que o seu próprio corpo produz, do que você gastar um remédio. Porque hoje a gente tem tanto jovem com depressão, síndrome do pânico, tanto jovem que se suicida. Será que se esse jovem, se ele tivesse a consciência do que é o esporte na vida dele, da educação básica, e soubesse que para depressão ele não precisa tirar a vida ou comprar um remédio, ficar viciado em remédio, que pode trazer um Alzheimer para ele depois, e ele saber que meia hora de atividade física ele vai ter todo esse remédio natural que sai aqui, ó, de dentro, do coração, principalmente. Sim, nem precisa de muito tempo, meia hora. Não precisa. Meia hora então, por é isso dia. que eu almejo, é isso que eu luto todos os dias. Não sozinha, eu e minha equipe, né? E as secretarias que acreditam que o esporte é tudo isso que eu acabei de falar. Parabéns, secretária. Obrigada. Deus te abençoe. Amém, obrigada. Você vai falar? Vamos para as considerações finais. Primeiro, agradecer aqui. A gente está fazendo esses programas semanais, mas hoje realmente foi emocionante, porque muito. Os olhos encheram de lágrimas. E isso é o esporte, que é a emoção também. Que eu sempre falo, é a paixão nossa, né? Então, de trabalhar. E este programa da ACEMESP, esse Podiumcast, é justamente mostrar esse trabalho. Esse ser humano que está na dianteira de uma pasta, fazendo a diferença para as pessoas, para as famílias, para uma criança, dando oportunidade, que o esporte, ele gera isso. Além do entretenimento, saúde, o gosto por estudar, a cultura, conhecer as coisas. Muitos atletas conhecem o mundo
Porque se ele não fosse um atleta, não fosse um praticante, ele não teria oportunidade. O esporte proporciona isso. Sim. Então, secretária, parabéns. Obrigada, ficamos honrados com a sua presença aqui. Foi um período gostoso de estarmos juntos. Sim. E a Semesp tem feito isso, essa diferença. Quero agradecer a Dani, que está aqui, da equipe. Realmente a sua equipe, ela é sensacional, sempre junto, sempre atuante. Como você falou, ninguém faz nada sozinho. A equipe é comprometida, isso é... Parabéns a todos vocês de Franco da Rocha, que estão fazendo essa diferença. Ao Lucas, que é da nossa produção, e a Flavinha, a nossa comandante. Hoje eu atrapalhei muito a Flavinha aqui, porque eu jamais. Estou aprendendo me emocionei aqui de ficar perguntando. Preciso me conter, né, Flávia? Não, mas você é o mestre. Você que é comandante, que tem Imagina, que me segurar mestre. também. Eu estou aprendendo com o mestre, o professor aqui. E obrigado. E a gente sempre tem uma lembrança, né? Legal. O que será? Como eu sempre, de mulher para mulher. De mulher para mulher. Obrigada, gente. Que legal. Nossa, eu adoro presentinhos. Obrigada, viu? Deixa eu abrir aqui. Tcharam! O que será, hein, secretária? Ai, gente, não acredito. Você guardar de recordação, que legal. secretária. Quando formos para Franco da Rocha, quero ver isso aí, ó. Não, vocês estão na convidados, mesa, viu? Para conhecer hein? tudo isso que eu falei, tomar um café com a gente lá no parque, viu? Vai ser uma honra, um prazer, secretária. Mauser, leva ela, tô falando Sim, sério, a tá? Toda a sua Flavinha equipe, você vai gostar. sensacional. O parque é gostoso, a gente fica dentro do parque, você vai amar. Vamos. E também, Flavinha, me permite chamar de Flavinha, Flávia, né? Claro. O CREF, através do professor Nelson Leme da Silva Júnior, que é um professor de educação física, judoca também, e ele nos contemplou em poder dar esse Moleskine, que é um bloquinho de anotação, aos nossos convidados. Eu quero agradecer ao CREF, à diretoria, aos conselheiros, em especial aos profissionais de educação física, que proporciona a gente ter uma lembrança carinhosa também para a nossa secretária e para a Dani, que realmente é a casa da educação física, e você CREF. como profissional, né? Sim. Lindo. E aí tem uma frase aqui também, né? Somos nós revolucionando a profissão. Isso mesmo. Você dá pra Obrigada, aqui? CREF. Olha, Flavinha, você também tem que ter o seu, né? Além da Dani. Aí, Flávia. Deixa eu passar pra Dani. Um Vamos é passar pra seu, outro é Dani. da Dani. Que Olha só, que legal. foi um oferecimento agora do CREF, uma Muito gentileza. legal. Uma agendinha. E isso é muito bom. Lindo, gostei. Um bloquinho Muito de obrigada. anotações. Vou guardar aqui, Eu como também jornalista. vou usar bastante. E obrigado por estar aqui mais uma vez nesse Podiumcast. E ficamos por aqui. Quero agradecer a presença. Eu acho que a gente tem que fechar esse programa, que foi um programa muito comovente. Eu falei desde o começo que esse programa me arrepiou muito. E assim, você que está em casa, que é atleta, que está nos assistindo, não desista dos seus sonhos. Você é capaz e você vai chegar lá. E até lá, e até o próximo podcast. Podiumcast. Até lá. Tchau, gente.